Era uma manhã cinzenta no interior de Minas Gerais, onde as montanhas pareciam abraçar o céu nublado, e o ar carregava o cheiro úmido da terra molhada pela garoa da noite anterior. João, um homem de 50 e poucos anos, acordava todos os dias antes do sol nascer, como fazia há décadas. Sua fazenda era pequena, isolada no meio do nada, com galinhas ciscando no quintal, algumas vacas pastando no cercado e um pomar de frutas que mal dava para sustentar sua vida solitária. Ele não tinha família há anos. Perdera a esposa para uma doença cruel que a levou devagar, e o filho único, ainda jovem, fora embora para a cidade grande em busca de algo melhor, mas nunca mais deu notícias. João se acostumara com o silêncio, com as noites longas, onde o vento sussurrava segredos que ele preferia ignorar. Ele trabalhava a terra com mãos calejadas, sem reclamar, mas no fundo carregava um vazio que nenhum amanhecer conseguia preencher. Naquela manhã específica, João saiu para alimentar as galinhas, como de costume. O balde de milho na mão, ele caminhava devagar pelo quintal enlameado, sentindo o frio penetrar em seus ossos. Foi quando viu algo estranho perto do galinheiro. Uma figura agachada, magra como um graveto, mexendo no chão com desespero. Ele parou, franzindo a testa, achando que era algum animal selvagem. Mas ao se aproximar, viu que era uma moça, talvez com uns 20 anos, vestida em trapos sujos, o cabelo embaraçado caindo sobre o rosto pálido. Ela estava pegando grãos do chão, os que as galinhas deixavam cair, e enfiando na boca com mãos trêmulas. Seus olhos, quando ergueram para ele, eram cheios de medo, como os de um bicho acuado. João sentiu um aperto no peito. Ele não era homem de muitas palavras, mas algo naquela cena o tocou fundo, como se visse um pedaço de sua própria solidão refletida nela. Sem dizer nada, ele abaixou o balde e se afastou um pouco, dando espaço para que ela não fugisse. A moça parou, congelada, esperando o pior, mas João apenas pegou um punhado de milho e estendeu para ela. Não precisa comer do chão, murmurou para si mesmo, mas alto o suficiente para que ela ouvisse. Ela hesitou, mas a fome era maior que o orgulho. Pegou o milho e comeu devagar, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. João a observou em silêncio, notando as marcas de cansaço em sua pele, as unhas quebradas, os pés descalços cheios de feridas. Quem era aquela estranha? De onde viera? Ele não perguntou ainda. Em vez disso, a levou para dentro da casa simples, onde o fogão a lenha ainda aquecia o ar. Preparou um café quente, pão velho mas fresco o suficiente e um prato de ovos que acabara de coletar. Ela comeu como se fosse a primeira refeição em dias, e provavelmente era. Enquanto havia se alimentar, João se lembrou de sua própria juventude, quando a vida era dura, mas havia esperança. Ele crescera naquela mesma fazenda, herdada do pai, e aprendera que a terra não perdoa fraquezas. Mas ali, vendo aquela moça desconhecida, sentiu uma compaixão que há anos não sentia. Ele a deixou ficar por aquela noite, arrumando um quarto vazio que outrora fora do filho. No dia seguinte, ela ainda estava lá, tímida, ajudando no que podia, limpando o galinheiro ou colhendo frutas. João descobriu, aos poucos, pedaços de sua história. Seu nome era Maria. Viera de uma cidadezinha pobre no Nordeste, fugindo de um pai alcoólatra que a maltratava desde criança. A mãe morrera cedo, deixando-a sozinha com o irmão mais novo, que ela tentara proteger até não aguentar mais. Fugira com nada além das roupas do corpo, pegando caronas em estradas perigosas, dormindo ao relento, roubando comida quando a fome apertava. Chegara àquela região por acaso, exausta e faminta, e o galinheiro de João fora sua última esperança antes de desistir de tudo. Os dias viraram semanas. João, que sempre vivera sozinho, agora tinha companhia. Maria ajudava na fazenda e, em troca, ele a ensinava o básico, como ordenhar as vacas, plantar sementes, consertar cercas. Não era uma vida luxuosa, mas era segura.
Pela primeira vez em anos, João sentia um propósito. Ele via em Maria a filha que nunca tivera, ou talvez a chance de consertar os erros do passado. Ele se abrira um pouco, contando sobre sua esposa, sobre como a doença a consumira devagar, deixando-o impotente. Maria ouvia e em seus olhos João via empatia. Ela contava sobre as noites de medo em casa, sobre como sonhava com uma vida simples, longe da violência. Aos poucos, uma ligação se formava, sutil, como raízes crescendo na terra fértil. Mas nem tudo era paz. Os vizinhos, poucos e distantes, começaram a fofocar. Quem é essa moça na fazenda do João? De onde veio? Vai ver a encrenca. Alguns passavam de carro e olhavam torto. Outros mandavam recados indiretos. João ignorava, mas Maria se sentia exposta, como se seu passado a perseguisse. Uma noite chovia forte e ela acordou gritando de um pesadelo. João foi até o quarto, acalmando-a com palavras suaves. Aqui você está segura, disse ele, e pela primeira vez ela chorou nos braços dele, como uma filha faria. Foi um momento de vulnerabilidade que os uniu mais. Se essa parte te tocou, como toca a mim ao contar, inscreva-se no canal e continue com a gente até o fim, porque histórias assim nos lembram da fragilidade da vida. Com o tempo, Maria começou a se recuperar. Ganham peso, suas feridas cicatrizaram, e um sorriso tímido aparecia em seu rosto quando colhia tomates maduros ou via as galinhas botando ovos. João, por sua vez, sentia o coração mais leve. Ele consertara o telhado da casa, plantara mais sementes e até comprara roupas novas para ela no vilarejo próximo. Mas o destino, caprichoso como sempre, não deixaria as coisas assim tão simples. Um dia, um homem estranho apareceu na estrada que levava à fazenda. Era alto, com barba desgrenhada e olhos frios. Maria o viu de longe e se escondeu tremendo. Era o pai dela, que de alguma forma a rastreara, talvez por boatos ou pura teimosia. Ele viera reclamar sua propriedade, gritando ameaças, dizendo que ela devia voltar para casa e cuidar do irmão. João enfrentou o homem sozinho. Ele não era mais jovem, mas sua determinação era feroz. Ela não vai a lugar nenhum, disse com voz firme, bloqueando o caminho. O pai de Maria riu, ameaçando violência, mas João não recuou. Chamou a polícia do vilarejo, que demorou horas para chegar, mas veio. O homem foi levado embora, resmungando maldições, e Maria, aliviada, abraçou João como nunca. Foi uma virada na vida deles. Você acredita que ainda existem pessoas boas assim, capazes de enfrentar o mal pelo bem de um estranho? Conta aqui nos comentários o que você faria no lugar dele. E se inscreva para mais histórias que inspiram reflexão sobre a bondade humana. Após aquele incidente, a vida na fazenda mudou para melhor. Maria decidiu ficar de vez, e João a adotou informalmente como família. Eles expandiram a plantação, vendendo frutas e ovos no mercado local, ganhando um pouco mais de estabilidade. Mas a saúde de João começou a fraquejar. Anos de trabalho duro cobravam o preço, dores nas costas, cansaço constante. Maria cuidava dele, preparando chás, insistindo para que descansasse. Era como se os papéis se invertessem. Uma noite, ele teve uma febre alta, e Maria velou ao seu lado, molhando sua testa com pano úmido, rezando baixinho. Ele acordou no dia seguinte, fraco, mas vivo, e viu nos olhos dela a gratidão profunda. Você me salvou primeiro, disse ela, e João sorriu, sabendo que era verdade. Os meses passaram e a fazenda florescia. Maria aprendeu a ler melhor com livros velhos que João guardava, e sonhava em estudar um dia. Mas o destino, mais uma vez, interveio. Uma enchente forte atingiu a região, destruindo parte da cerca e afogando algumas galinhas. Eles trabalharam juntos para reconstruir, e nessa luta a ligação se fortaleceu.
João contava histórias de sua juventude, de como conhecera a esposa em uma festa de São João, de como dançaram até o amanhecer. Maria compartilhava memórias boas do Nordeste, das praias distantes que um dia visitaria. Era uma vida simples, mas cheia de afeto. Porém, o clímax veio de forma inesperada. O irmão de Maria, o pequeno que ela deixara para trás, apareceu na fazenda. Tinha 12 anos agora, magro e assustado, fugindo do pai que piorara após a prisão breve. Maria o abraçou chorando, e João, sem hesitar, o acolheu também. "Aqui tem espaço para mais um", disse ele. Mas o pai não desistira. Mandou capangas do vilarejo, homens rudes que vieram à noite, ameaçando incendiar a casa se Maria e o irmão não voltassem. João, mesmo enfraquecido, pegou sua espingarda velha e enfrentou-os. Houve uma briga feia, socos trocados, e João levou um golpe que o derrubou. Maria gritou, o irmão se escondeu, mas no fim, os vizinhos, alertados pelo barulho, vieram ajudar. Os capangas fugiram e a polícia prendeu o pai de vez, dessa vez por crimes graves. João ficou ferido, com costelas quebradas e um corte na cabeça. Maria e o irmão cuidaram dele por semanas, e nessa recuperação ele viu o quanto sua bondade retornara. A fazenda se tornou um lar para os três. O irmão, chamado Pedro, ajudava com entusiasmo infantil, e Maria sorria mais. João, aos poucos, se recuperava, sentindo que sua vida solitária acabara. Ele ensinava Pedro a plantar, contava histórias para os dois à noite, ao redor da fogueira. Era como se o destino tivesse recompensado sua escolha inicial, aquele simples ato de oferecer milho a uma estranha faminta. Enquanto a vida dessa jovem e de sua família mudava para sempre graças a um gesto de bondade, aproveite para se inscrever e acompanhar as próximas histórias que nos fazem refletir sobre o destino e o poder do bem. Anos se passaram. João envelheceu, mas com contentamento. Maria casou com um rapaz honesto do vilarejo, teve filhos, e Pedro cresceu forte, ajudando na fazenda. João via nos netos adotivos a continuação de sua linhagem, mesmo sem sangue. Ele morrera em paz, uma tarde ensolarada, sentado na varanda, olhando as galinhas que um dia mudaram tudo. Maria e Pedro o enterraram no pomar, sob uma árvore que ele plantara. A fazenda continuou, um símbolo de redenção. Histórias como essa mostram que o bem ainda vive no coração humano, mesmo nos lugares mais isolados. Se você acredita nisso, inscreva-se agora e deixe nos comentários o que o destino reserva para quem escolhe a bondade. Mas vamos voltar um pouco para entender o quanto aquele encontro inicial foi pivotal. Quando João viu Maria pela primeira vez, ele poderia ter expulsado-a, como muitos fariam. Em vez disso, escolheu a empatia, e isso ecoou por toda a vida deles. Pense nisso. Em um mundo onde a solidão devora almas, um gesto simples pode alterar destinos. Você já viveu algo assim? Compartilhe nos comentários enquanto assiste até o fim. A enchente que veio depois testou-os, mas fortaleceu. Água subindo, destruindo colheitas, mas eles reconstruíram juntos. Foi ali que Pedro chegou, trazendo mais desafios, mas também mais amor. O confronto final com o pai de Maria foi terrível. Gritos na noite, medo palpável, João caído no chão ensanguentado. Maria pensou que o perderia, mas ele lutou pela vida, como lutara por eles. Recuperação lenta, dias de dor, noites de vigília e, no fim, a paz. Hoje, a fazenda é maior, com mais animais, mais plantações. Os filhos de Maria correm pelo quintal, rindo, colhendo frutas. Pedro gerencia tudo, casado e feliz. Eles lembram de João todos os dias, com gratidão. Uma placa simples no pomar diz: "Aqui descansa o homem que mudou tudo com um punhado de milho." O destino, caprichoso, recompensa a bondade de formas inesperadas. Se essa história te fez refletir sobre como um ato pode alterar vidas,
Inscreva-se e continue assistindo até o fim, porque o vento ainda tem muitas histórias para contar. Agora, imagine o quanto Maria sofreu antes de chegar ali. Fugindo de casa aos 18, estradas poeirentas, noites frias sob pontes, fome que doía como faca. Encontrar João foi um milagre. E ele, com sua perda, encontrou nela uma razão para viver. Bondade cicatriza feridas invisíveis. O irmão Pedro, quando chegou, estava marcado pelo medo. Olhos grandes, magreza extrema, mas com o tempo floresceu. Aprendeu a ler com Maria, a trabalhar com João. Virou homem bom, honrando o legado. No confronto, o pai de Maria era a encarnação do mal. Bêbado, violento, sem remorso, mas a justiça prevaleceu. Prisão longa e a família livre. João, em seus últimos dias, contava: a vida é como a terra, planta bondade, colhe esperança. Maria e Pedro assentiam, lágrimas nos olhos. Essa narrativa nos ensina que, mesmo na escuridão, a luz da compaixão brilha. O que você teria feito no lugar de João? Deixe seu comentário e reflita sobre isso. Para estender essa reflexão, pense nas pequenas coisas. Um sorriso a um estranho, uma ajuda inesperada, pode mudar tudo, como mudou para eles. Anos após a morte de João, Maria visitava o túmulo, contando aos filhos sobre o avô adotivo. Ele nos salvou, dizia, e os filhos cresciam sabendo o valor da bondade. Pedro expandiu a fazenda, empregando outros necessitados, perpetuando o ciclo. Assim, o legado de João vive, provando que o destino favorece os bons de coração. Se tocou você, como tocou a mim, inscreva-se e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Mas vamos aprofundar no passado de João. Antes de Maria, sua vida era rotina vazia. Acordar, trabalhar, dormir. Noites de insônia, lembrando a esposa. O filho que partiu sem adeus, talvez por raiva da pobreza. João se culpava, achando que falhara como pai. Então, Maria chegou, trazendo luz. Ajudando-a, ele se redimiu. Vendo-a crescer, sentiu orgulho paternal. Com Pedro, foi completo. Uma família formada por escolha, não sangue. Os desafios: enchentes anuais, secas esporádicas, mas unidos, superavam. Vizinhos antes desconfiados, agora admiravam. João era um santo, diziam. No funeral, o vilarejo inteiro veio. Histórias contadas, lágrimas derramadas. Maria, viúva agora, gerencia com Pedro. Filhos correndo, galinhas ciscando, ciclo da vida. Tudo começou com uma moça faminta e um fazendeiro solitário. O destino tece teias inesperadas. Acredite na bondade, ela transforma. Enquanto termino essa história, reflita. Em seu dia a dia, pratique atos assim. Pode mudar seu mundo. Obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou, inscreva-se e comente abaixo. O vento traz mais contos emocionais.